Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Tubarão Matemático e no vídeo de hoje nós vamos terminar a resolução da Canguru de Matemática do ano de 2022, nível S. Lembrando que o nível S é da terceira série do ensino médio. Então, hoje nós vamos fazer da questão 26 até a 30. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus conhecidos, beleza? Então, vamos lá! Certo, pessoal, então vamos começar o vídeo com a questão 26, que é uma das mais complicadas de hoje. Dois círculos cortam o retângulo AFMG conforme a figura. Então aqui a gente tem a figura, e embaixo tem a figura maior com alguns detalhes que eu já deixei marcado. Os segmentos horizontais fora dos círculos têm os comprimentos. Aí tem os comprimentos aqui que vocês podem ver tranquilamente na figura. Qual é o comprimento do segmento LM? Então, ele quer justamente esse X, beleza? Então, pessoal, se vocês verem aqui, ó, os traços vermelhos correspondem a retas que passam por um dos pontos de encontro da do círculo com o retângulo e vão indo aqui e passam pelo outro lado do retângulo. Vocês podem ver essa reta vermelha aqui, essa aqui. As quatro que eu marquei são assim, beleza? Então, e aí eu marquei esse ponto em que a reta passa pelo lado do retângulo, eu marquei aqui, ó, P, Q, aí aqui em cima N e O, certo? Então, ó, aí eu pergunto, quanto que vale o segmento PH? Que eu marquei aqui, ó, no início, seria mais equivalente a esta parte aqui, beleza? Ó, então, isso aqui, ó, se o todo aqui, GH, é 12 e o AB é 8. Então, o pH seria 12 menos 8, certo? Por quê? Porque até o B, que é equidistante, AB é a mesma distância que GP, porque B e P estão numa mesma reta. Então, o que falta para completar 12 é o pH. Então, pH é igual a 4. Beleza? Aí, vejam só, pessoal. Aqui, ó, em azul, eu marquei cordas da circunferência, beleza? Então, ó, e se vocês perceberem, a gente pode pegar a reta, o pedaço da reta que passa pelo retângulo e aqui, ó, pegar e conectar o PH e o JQ, que é o próximo espaço que a gente tem aqui para analisar, a próxima distância. E ó, os dois formam triângulos semelhantes. Aqui, ó, com dois lados iguais, porque as cordas são iguais. Então, a gente conclui que JQ é igual a 4, que é igual ao pH. Beleza? Estão entendendo? Vamos continuar então, ó. Aí a gente tem aqui, ó, que CD é igual a 26, certo? Então, aí, quanto que vale o ND? Aqui, ó, essa distância aqui. O ND, ó, se o CD vale 26, ó, e o JK vale 24, quanto que vale o QK? O QK? Ele vale 20, né? Por quê? Porque para completar 24, a gente já tem 4 aqui no JQ, precisa de mais 20. Então aqui é 20. Beleza, pessoal?
E aí aqui, ó, pessoal, aí continuando nossa explicação, a gente teria aqui, ó, que essa distância ND é o que falta para completarmos o 26 do CD, certo? Por quê? Porque aqui, ó, já teria ido 20. Então, faltou 6 aqui. A gente tem, então, que ND é igual a 6, beleza? E que nem no outro exercício, a gente já conclui que, por semelhança, EO é 6, beleza? Aí, muito que bem. Quanto vale o X? O X, ele vale justamente 22, que é o EF, menos o EO, que é 6. Então, EF é 16. Gabarito, ó. Letra C de canguru. Beleza? Então, exercício feito. Espero que tenha entendido tudo. E vamos para a questão 27. Bom, pessoal, então vamos resolver a questão 27, que com certeza é a questão mais fácil do vídeo de hoje. Se n é um número inteiro positivo, quantos números inteiros existem entre raiz quadrada de n ao quadrado mais n mais 1 e 9n ao quadrado mais n mais 1? Então, vamos ver aqui, pessoal. Esse exercício a gente pode supor números, beleza? Então, vamos supor o valor de n que seja 2. Vamos supor que n é igual a 2, certo? Aí, quanto seria esse primeiro número? Esse primeiro número seria raiz quadrada de n ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais n, que é 2, mais 1, certo? Então, isso aqui significa raiz quadrada de 7, porque 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6, mais 1, 7, certo? Então, e o que a gente tem sobre raiz quadrada de 7? Pensa comigo, ó, vocês sabem, né, que raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a raiz quadrada de 7 está entre 2 e 3, beleza? Agora, vamos ver o outro número. Seria 9 vezes n ao quadrado, ou seja, 9 vezes 4, que é 36. Mais 2, mais 1. E isso aqui daria a raiz quadrada de 39, beleza? E o que a gente tem sobre a raiz de 39? Ela está entre 6 e 7, não é? Porque raiz quadrada de 7, o 7 é a raiz quadrada de 49. E o 6 é raiz quadrada de 36. Então, está realmente entre o 6 e o 7. Aí, quais são os números inteiros que existem entre esses dois números? Bom, a gente tem 3, 4, 5 e 6. Ou seja, 4 números. E 4 números seria quanto? Seria 2n, né? Porque n é igual a 2, como a gente supôs antes. E resposta, então, é letra C de canguru novamente. Beleza, pessoal? Então, exercício concluído, bem tranquilo até para o nível, que é um nível difícil aqui, né? Então, essa estratégia de supor números funciona em diversos casos. Então, sempre tentem, beleza? E agora chegou a hora da questão 28. Então, pessoal, vamos aqui para a questão 28,
que é uma questão mais complicada do que a 27, com certeza, mas não é a mais complicada do vídeo. Em uma sequência, o primeiro termo A1 está entre 0 e 1. Isso é importante. Para todo n, n maior ou igual a 1, A2n é igual a A2 vezes AN mais 1. E A2n mais 1 é igual a A2 vezes AN menos 2. Dado que A7 é igual a 2, qual é o valor de A2? Então, vamos ver aqui, pessoal. Como que a gente pode encaixar esse A7 em alguma dessas fórmulas e obter mais informações? Então, perceba que o n tem que ser um número inteiro, positivo. Por quê? Por quê? Porque trata-se de uma sequência, né? Termo 1, termo 2, termo 3, não é? Então, aí, como o 7 é um número ímpar, a gente vai ter que usar a fórmula do A2n mais 1, porque 2n vai ser um número par, acrescentando 1 vai ser um número ímpar, beleza? Então, aí, a gente vai ter que 2n mais 1 é igual a 7. Aí, n é quanto? N é 3, beleza? Aí vamos então utilizar a fórmula direitinho. Aí a gente vai ter que A7 é igual a A2 vezes A3 menos 2. Aí, considerando o A7 igual a 2, a gente vai ter 2 igual a A2 vezes A3 menos 2, de modo que o produto A2 vezes A3 vai ser igual a 4. Beleza? Então, aí, a partir disso, vamos fazer aqui a nossa brincadeirinha. O A3 pode ser escrito da seguinte maneira. A partir do que a gente obteve, para a gente isolar o A3, passa o A2 dividindo. Então, A3 é igual a 4 dividido por A2, certo? Mas o A3 também pode entrar nessa fórmula, né? E aí o N seria 1, beleza? Então, aí a gente vai ter também que A3 é igual a A2 vezes A1 menos 2, certo? Bom, os dois são igualdade do A3, então a gente conclui o quê? Que os dois outros aqui, 4 sobre A2 é igual a A2 vezes A1 menos 2. Beleza? Certo. Então, aí o que a gente vai fazer agora? Vamos testar pelas alternativas. Começando aqui pelo B, que aí vai ser mais tranquilo, né? Porque não vai dar número quebrado da fração aqui. Vamos começar com o B. Se a gente substituir o B nessa igualdade que a gente obteve aqui, a gente teria 4 sobre 2, que é 2. 2 igual a A2, 2. A gente está supondo primeiro, vamos criar aqui, balão de suposição, supondo que A2 é igual a 2, beleza? Aí seria 2 vezes A1 menos 2, certo? Aí, isolando o A1, a gente teria que o A1 seria igual a 2. Só que isso não pode, porque lembra no enunciado aqui, relê o enunciado. O primeiro termo A1 está entre 0 e 1. Então,
Opa, risquei aqui sem querer. Não dá para o A1 ser igual a 2. Então, a gente já sabe que não é 2. Beleza? Agora, vamos testar aqui, ó. O próximo número que vai ser legal é o 4. Beleza? Então, aí, como que ficaria? A gente ficaria com 4 dividido por 4, 1, igual a 4 vezes A1 menos 2. De modo que A1 seria igual a 3 quartos. E aí sim, 3 quartos está entre 0 e 1. Então, por enquanto, está certo. Agora, vamos ver aqui, ó, por exemplo, na fórmula do A3, ó, a gente, bom, pela segunda fórmula aqui, ó, A3 igual a 4 dividido por A2, daria certo o produto ser 4, beleza? Mas, aí, ó, vamos testar primeiro aqui, ó, só para a gente confirmar, porque já está certo aqui, mas, confirmando, vamos ver se dá certo mesmo, ó. A gente teria aqui A3 é igual a 1, né? Então, 1 igual a A2, 4, vezes 3 quartos, menos 2. Isso tá certo? Ó, já dá para cortar 4 com 4 aqui. Ficaria 3 menos 2? Sim, está certíssimo. A resposta é letra D de dominó realmente. Beleza, pessoal? Fechado aqui essa questão, vamos para a questão 29. Certo, pessoal? Então vamos para a questão 29, uma questão de geometria espacial, mas também tem umas pegadas de geometria plana. Um prisma hexagonal regular teve seus cantos superiores cortados conforme a figura. Então, aqui na figura de cima, vocês veem como era originalmente o hexágono e como, quer dizer, o prisma hexagonal regular e como ficou depois o sólido. A base superior tornou-se um hexágono regular menor e em vez das 6 faces laterais retangulares, há agora 12 triângulos isósceles. 6 deles iguais com bases no hexágono superior e outros 6 iguais com bases no hexágono inferior. Que fração do volume foi retirada do prisma original? Então, vamos ver aqui, pessoal. Analisem, ó. Vamos brincar aqui, ó, de supor valores, certo? Então, vamos supor aqui, ó, que este lado aqui seja 4, beleza? E a altura seja 10. Então, a aresta da base, porque aqui, ó, na base vai ser 4, e porque também a gente poderia considerar como base esse superior aqui. E a altura 10, certo? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o volume inicial, então? O volume inicial é qual é o volume do prisma de base hexagonal? Então, é a área da base, que é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, certo? Então, esse volume inicial vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que no caso, ó, 4 ao quadrado sobre 4 vai ser 4. Então, vai ficar 6 vezes 4 raiz de 3. Então, é 24 raiz de 3 vezes a altura, que é 10.
certo? Então, aqui nós teríamos o volume inicial de 240 raiz de 3, beleza? Agora, vamos ver então o volume que foi retirado, ó. Então, percebam que são 6 pedaços iguais a este aqui que eu estou destacando nesse hexágono aqui, ó, neste prisma hexagonal que está maior aqui. Então, são 6 pedaços iguais a este que eu destaquei que foram retirados. Então, vamos lá, ó. A gente tem qual é o volume desta parte aqui? Área da base vezes altura sobre 3, porque é uma pirâmide irregular, certo? Então, aí vamos lá, qual que é a base dessa pirâmide? A gente vai ter que considerar como base esse triângulo superior aqui, ó. São 6 iguais também, ó. Então, percebam que aqui, ó, se trata de um triângulo isósceles, porque aqui o lado é 2 e aqui também é 2. Ah, como é que você sabe? Porque aqui, ó, está dividido em duas partes iguais. Até porque o enunciado já disse que é isósceles. Então a gente sabia que seria 2 e 2, né? Porque está dividido igualmente. Aí, a gente tem também, então, ó, quanto que vale cada ângulo desse triângulo aqui. Vamos desenhar ele aqui um pouco maior, ó. Vai, fica assim, ó. Beleza? Aí, ó, a gente teria 2 ângulos iguais por se tratar de um triângulo isósceles. Então, se são 2 ângulos iguais, quanto que vale cada um desses ângulos iguais? Ó, percebam aqui o seguinte. A gente tem aqui, ó, um hexágono, certo? E qual é o valor do ângulo interno de um hexágono regular? A soma é 720. Então, é 720 dividido por 6, que é igual a 120. Então, ó, a gente tem que o ângulo aqui maior é 120 graus. E o restante, para completar 180 graus do triângulo, 30 graus cada um, certo? Aí que vem a pegada, ó. Lembra daquela fórmula da área do triângulo? Ó? A área do triângulo é igual a vezes B vezes seno de um ângulo sobre 2. Então, aí é que vem. A gente pode considerar aqui, ó, o A e o B como o 2. Assim, o A é igual a 2, certo? Considerar o 2 como lado A e o outro 2 como lado B. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes seno de 120, porque o seno é do ângulo que é formado pelos dois aqui, ó, o A e o B. Então, vezes seno de 120 graus sobre 2. Aí eu pergunto, vocês sabem quanto que é o seno de 120? Então, ó, no ciclo trigonométrico, ele está na família do 60 graus, beleza? Então, o seno deles é igual, porque os dois são sinais positivos, então a gente vai ter que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Mas já dá para dar uma simplificada, ó, corta esse 2 com esse 2 aqui, e a gente vai ter que essa área do triângulo é igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3, né? Que simplifica o 2 com 2. Então, obtida essa área, vamos calcular o volume.
O volume de uma dessas peças aqui, que eu tinha destacado inicialmente, ó, com base nesse triângulo que a gente acabou de calcular, é o seguinte: esse volume é igual a área da base, ou seja, raiz de 3, vezes a altura, que é 10, que a gente supôs no início, dividido por 3, porque termina em pico. Então, pessoal, aí aqui, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter que o volume de uma peça é igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Só que são 6 peças, não é? Então, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 6. Então, o volume retirado é igual a 6 vezes 10 raiz de 3 sobre 3. Simplifica esse 3 com esse 6 que vira 2. 20 raiz de 3. Aí, o que ele pede? A fração do volume que foi retirada do prisma original. Então, ó, a gente pega esse volume retirado e ele fica sobre o volume total, que é 240 raiz de 3. Cancela raiz de 3 com raiz de 3. E aqui, ó, em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 12. Então a razão é 1 sobre 12. O gabarito é a alternativa A de almôndega. Certo? Então, questão resolvida, uma questão trabalhosa aqui, tem que pensar bastante, mas está aqui a resolução, espero que tenha entendido. E vamos agora para a questão 30, a última questão de hoje. Muito bem, então, pessoal, vamos agora finalizar o nosso vídeo com a questão 30, que é uma questão que é realmente complicada. Uma partida de futebol entre os times Perna de Pau e Quebra-Toco foi disputada num estádio que tem uma arquibancada retangular com linhas e colunas regulares de assentos. Então, pessoal, aqui ó, é uma arquibancada retangular com distribuição regular, beleza? Não tem como ser assim, ó, na primeira coluna T3 e na segunda T4. Não, é regular. Se a primeira tem 4, a segunda tem 4, beleza? Agora, há 11 fãs do Perna de Pau em cada linha e 14 fãs do Quebra-Toco em cada coluna. Há apenas 17 cadeiras vazias. Qual é o menor número possível de assentos do estádio? Então vamos lá. Esse menor número, por se tratar de um estádio que tem a distribuição regular de assentos, vai ser o número de linhas vezes o número de colunas, beleza? Então, esse número a gente pode chamar de LC, beleza? Então, aí, quanto é LC? A gente sabe quantas linhas tem? Não, mas linha aqui ó, é o L, certo? O número de assentos é 11 vezes o número de colunas. Por quê? Porque olha só, pessoal, em cada linha há 11 fãs do Perna de Pau, beleza? Então, e aí o número de fãs de do Perna de Pau vai depender do número de colunas. Vejam só. Ó, aqui vão ser, por exemplo, 11 vezes o número de colunas, que é o número de fãs do Perna de Pau. Então vai ser 11C. 11 vezes C.
mais 14 vezes o número de linhas para os torcedores do quebra-troco, beleza? Porque aí vai depender do número de linhas, mais os 17 que estão vazios, beleza? Então, aí como é que a gente faz essa coisa aqui? A gente faz uma coisa que se chama fatoração. Então, vamos apagar esse retângulo aqui que eu fiz para retratar o estádio, porque vocês já entenderam. Então, vamos supor aqui, ó, uma multiplicação, ó. A mais B vezes C mais D. Qual é o resultado dessa operação? Então, o resultado dessa operação vai ser A vezes C, então AC, mais A vezes D, mais B vezes C, mais B vezes D. Certo? Isso não é segredo para ninguém. A gente faz isso lá quando a gente multiplica dois quadrados que são uma soma assim, beleza? Então, aí, como que a gente transforma então, ó? Vamos tentar fazer isso no exercício, ó. Aí, como é que fica? A gente joga o 11C e o 14L para o outro lado, ficando LC menos 11C menos 14L igual a 17. Então, ó, aí, como é que a gente faz aqui? Faz a fatoração, para deixar assim, ó, com dois pares de soma aqui, ó. Primeiro faz dois parênteses vazios. E aí põe, ó, para a gente ter o termo LC, o L precisa estar de um lado, em um parênteses, e o C no outro, para ter a multiplicação entre esses dois elementos. Aí, para a gente ter menos 11C, a gente precisaria multiplicar o C pelo termo que está aqui, que no caso, então, tem que ser menos 11, que aí vai dar menos 11C. E aqui, pela mesma lógica, para dar menos 14L, a gente coloca menos 14 nesse parênteses. Só que aí, dá para dizer que isso aqui é 17? Não, porque surgiu um elemento que é indesejado, que seria um elemento independente aqui, ó. Porque são sempre 4 coisas que você vai ter, né? Então, aí vai surgir um menos 11 vezes menos 14, que seria 154. Então, a gente teria uma adição do 154 aqui. Como a gente está trabalhando numa equação, a gente pode simplesmente acrescentar do outro lado. Acrescenta 154 aqui, que continua igual, beleza? Então, ó, aí o que a gente vai ter no final? Que L menos 11 vezes C menos 14 é igual a 171. Beleza? Então, aí a gente tem dois números se multiplicando. Quais são os possíveis resultados para esses números? Vamos apagar essa explicação anterior aqui para a gente ter mais espaço. Então, ó, 171 a gente pode obter de 6 formas diferentes. Pode ser 1 vezes 171, 3 vezes 57, 9 vezes 19, 19 vezes 9, que aqui a gente tem que considerar a ordem, né, pessoal? Porque esse elemento pode estar tanto no primeiro parênteses quanto no segundo. Então, vamos considerar a ordem. Se você não entendeu o que eu quis dizer, você vai entender logo logo. Beleza. Esses são os possíveis valores para os parênteses, beleza? Então,
Aí a gente vai ter que fazer uns testes mesmo. Vamos aqui primeiro, então, ó, supor que L menos 11 seja 1. É, isso. Vamos supor que L menos 11 seja 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, que o L é igual a 12. Beleza? Se aqui for 1. E aí, precisaria que C menos 14 fosse 171. E aí, ó, o valor que a gente ia ter para o C é 185. Certo? Muito que bem. Então, aí, como é que a gente faz aqui? A gente obteve os valores aqui de L e C, aqui, ó, um dos valores. Aí, o que a gente tem que fazer? Multiplicar os dois. Quanto que dá 185 vezes 12? Quando você fizer essa conta, ó, pessoal, vamos fazer aqui, ó, rapidinho, ó. 185 vezes 10 é 1850. Mais o vezes 2, que seria, então, 370, certo? A gente vai ter 1220, que é um número bem grande, então já está descartado. Beleza? Então, ó, aí a gente teria que testar os outros, ó. Se L menos 11 for igual a 3, o L teria que ser 14. Beleza? Então, ó, aí a gente teria, então, que o C menos 14 seria igual a 57, de modo que o C seria 71. Beleza? Então, ó, aí faríamos o produto 71 vezes 14. Que no caso é igual a 994. Dá para marcar a letra E? Não, porque ainda tem que testar os outros. Você vai testando os outros, mas aqui já vamos direto para o que é o menor, que no caso, pessoal, já é o próximo. 9 vezes 19, de modo que o L aqui seria 20. E o C, então, seria 33. Quando você multiplica 33 por 20, você tem 660, e esse é realmente o menor número possível de assentos. Gabarito letra B de berinjela. Certo? Então, questão resolvida, vídeo concluído. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus conhecidos, beleza? Então, até mais. Fui!